Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. À medida que você for abrindo, já vai dando glória a Deus. Falta glória a Deus ainda aí. A partir do verso de número 14. Vire para quem está perto de você e diga assim: faça o seu melhor caminho. Vire para outra pessoa e diga: o Evangelho é o caminho. Se eu pudesse dar um tema para a nossa meditação de hoje, seria essa: fazendo da vida o melhor caminho. Fazendo da vida o melhor caminho. Diz assim o texto: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou num buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: senhor, me confiou 2 talentos, vejo que ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. 24. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou, por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o seu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse e recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amém? Diga comigo: o Evangelho é um caminho. Diga de novo: o Evangelho não é um ponto de partida, nem uma linha de chegada. Diga comigo: o Evangelho é um caminho. O Evangelho não é somente um ponto de partida, nem tampouco uma linha de chegada. Se o Evangelho for apenas uma largada, um ponto de partida, logo o primeiro amor se apaga. Eu comecei, eu me batizei. Se é só um ponto de partida, o primeiro amor apaga. Se é só um ponto de partida, o vigor vai embora. Se é só um ponto de partida, logo se apaga. Para alguns, o Evangelho é só uma linha de chegada. Eu tenho que chegar no céu, preciso ir para o céu, chegar no céu. E se o Evangelho for apenas uma linha de chegada, a tendência é perder o propósito, desperdiçar o potencial e viver mal. Evangelho é um caminho.
E se a vida de fé é um caminho, olhe para mim. Se a vida de fé é um caminho, a pergunta que eu tenho que fazer em cima desse texto é: meu caminho está prosperando? Escreva isso aí, ó. Meu caminho está prosperando? Interrogação, interrogação, interrogação. Não estou perguntando qual é o seu patrimônio. Nem quanto rendeu tua carteira de ações, ou qual o lucro da tua empresa esse mês. Ou qual o saldo você tem no banco. Eu estou perguntando se o seu caminho na vida prospera. Se o seu caminho na vida progride. Se o seu caminho na vida avança. Essa é a pergunta que tem que ser feita. E se eu pedisse para fazer aqui uma resposta de múltipla escolha, quando eu pergunto, sua vida prospera? Seu caminho prospera? A gente poderia colocar a opção A, prospera. Opção B, estagnou, parou. Opção C, regrediu, diminuiu. E essa é uma avaliação que você precisa fazer por você e não por mim. Quem está comigo? O meu caminho prosperou? Estagnou? Ou regrediu? Se eu pedisse para você agora falar sobre o depósito de Deus na sua vida, estão comigo? Faz sentido para você? Então dá um like assim, ó. Faz um joinha. Ouça. Porque o texto está mostrando o seguinte. Deus olhou para 3 homens, fez depósitos em suas mãos, e no final voltou para fazer um acerto de contas. E a pergunta foi: prosperou? O caminho progrediu? A vida evoluiu? E aí vem 5 talentos, ganhou mais 5, e ele disse: servo bom e fiel. No pouco você foi fiel, sobre muito eu vou te colocar. Entra, vem viver a minha alegria. Você prosperou o seu caminho, você progrediu na sua jornada, você evoluiu no seu chamado. Veio o segundo. E o texto diz que ele recebeu 2, ganhou mais 2, e agora o Senhor olhou para ele e falou assim: servo bom e fiel. No pouco você foi fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Vem participar da minha alegria. Alguém comigo? Em outras palavras, prosperou o seu caminho, progrediu, evoluiu, melhorou. Começa no pouco, mas avança para o muito. E a pergunta que eu te faço hoje: o que você tem feito dos depósitos que Deus tem colocado na sua vida? Porque veio um terceiro. E quando esse terceiro chega, ele tem um papo bem religioso, sabe? Eu sei que o Senhor é santo, do santo, do santo, e eu não sou igual a esses 2 que saíram correndo aí não, pensando em crescer, pensando em prosperar, pensando em multiplicar, pensando em avançar. Não. Eu fiquei aqui na minha insignificância. Eu sou aqui, e olha, eu sei que o Senhor é muito severo, eu sei que o Senhor é muito bravo, então eu procurei, olha, ser a pessoa mais certinha, da certinha, não mexi em nada. Eu escondi, cavei, tirei, e ó, está aqui. Quem agradou e quem desagradou? Quem pegou o depósito que tinha na vida e saiu para viver? Ou quem pegou o depósito que tinha na vida e enterrou debaixo de uma desculpa de temor e santidade? Será que a nossa prática religiosa não está tirando da gente o progresso da vida, o viver de verdade, o progredir, o prosperar no caminho? O Evangelho não é uma largada.
Largada foi o dia que você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas o Evangelho não é só uma largada. O Evangelho não é só uma linha de chegada. O Evangelho não é só o dia em que a gente parte daqui para a eternidade com Cristo Jesus, receber a nossa coroa e viver eternamente com Ele. O Evangelho, ele começa na largada, no dia que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele é coroado no dia em que eu fechar os meus olhos, ou em piscar e o arrebatamento chegar, e eu me encontrar com Jesus nos ares. Mas o Evangelho não se define nesses dois pontos, de início e fim. O Evangelho é o caminho, é a jornada que você faz. É como foi. É crítico e marcante a largada. É desafiador tentar chegar ao final da jornada. Mas o que ele está te dizendo é, e o caminho? E o que está entre eles? A pergunta que eu te faço é, como você tem feito o seu caminho de fé? A pergunta que eu te faço é, o que você depositou, o que você fez dos depósitos de Deus na sua vida? Escreva isso, o que tenho feito com os depósitos de Deus na minha vida. Primeiro que a própria vida é um presente de Deus, sim ou não? A própria vida é um presente de Deus. Eu estava agora cedo tomando meu café da manhã e eu olhei 3 quadrinhos que está assim num balcão perto da cozinha, e eu olhei, e primeiro eu vi um quadro, estou eu e Érica. Foi assim que a gente começou a nossa jornada. Olhei para o segundo quadro, e aí já não éramos mais 2, já éramos 6. Estava eu, Érica, Luiz, Radija, Ana e Mariana. Aí eu olhei o terceiro quadrinho, é uma foto minha no momento de apelo, orando por uma pessoa aqui na igreja. Com algumas pessoas chegando, as fotos do apelo. E a pergunta que eu lhe faço é, você está prosperando no seu caminho? Eu olhei para aquela foto e falei assim, quando é que essa foto de 6, daqui a pouco pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10. Eu olhei para aquela foto ali e falei assim, ó, hoje é alguns milhares. A foto do apelo. Eu falei, logo poderá ser alguma dezena de milhares. Eu não sei se você entende isso, mas a minha pergunta que eu te faço é, como você está prosperando o seu caminho? Porque a vida é um caminho para prosperar. Levante a mão e diga comigo, a vida é um caminho para prosperar. Então a grande pergunta desse momento nosso aqui é, o que eu tenho feito dos depósitos que eu tenho recebido? Quais os depósitos que eu recebi? Pastor, chequei agora, Pix nenhum entrou na minha conta. Diga comigo, a vida é um grande depósito. Deus depositou vida em você e a pergunta que eu lhe faço é, o que você tem feito da vida que Deus te deu? Eu quero que você prospere a vida que Deus te deu. Eu oro para que você prospere a vida que Deus te deu. Esse pastor só fala de dinheiro. Não, você acha que Jesus estava falando sobre investimentos bancários, quando estava conversando com esses homens que disse, lhe dei 5 dinheiros e você trouxe 10. Lhe dei 2, você trouxe mais 4. Você recebeu 1 e não trouxe nada, vá ao banco e invista isso. O que ele está dizendo na verdade? Ele está falando, eu fiz um depósito na sua vida e a minha expectativa é que prospere, que cresça, que melhore. A minha oração hoje é que se há na tua mente, no teu coração, resquícios de doutrinas, pensamentos, ideias, traumas que te travam e te privam, que o Senhor hoje te liberte, te destrave, traga sobre você vida. Grita comigo, eu vou prosperar o meu tesouro. Deus depositou sobre você sua graça, Deus depositou sobre você seu favor.
E a pergunta é: o que eu tenho feito com essa graça derramada sobre mim? Multiplica, prospera, aumenta, cresce, viva. Quanto pode dar glória a Deus? Deus depositou sobre cada um de nós uma semente de sabedoria. O que é sabedoria? É conhecimento e experiência. Tudo que você aprendeu e tudo que você experimentou na vida. E Deus está dizendo: ei, prospera, multiplica, faz isso crescer. Deus tem feito os seus depósitos em nós, e o problema é que a gente tem enterrado a vida, enterrado esse depósito. Alguém comigo, por favor? Hoje eu vim pregar para você e dizer: tua vida não vai ficar no mesmo patamar, tua vida não vai ficar no mesmo estágio. Eu profetizo de 5 para 10, de 2 para 4, de 1 para 2, mas igual você não vai ficar. Servos bons, servos fiéis, sobre o pouco foram fiéis, sobre o muito serão colocados, diz o Senhor. Dá um aplauso ao Senhor, dá um grito de glória aí. Quem está comigo aqui hoje? Levanta a mão direita e diga: o meu caminho vai prosperar. Agora, como é que o caminho progride? Como é que o caminho avança? Como é que o caminho acelera? É a pergunta que eu te faço. Eu anotei 3 coisas que, se eu puder, te ajudo. A primeira delas: aprenda a caminhar leve. Quer ver seu caminho evoluir? Aprenda a caminhar leve. Marcos capítulo de número 6. Marcos capítulo de número 6. Pega a Bíblia. Verso de número 7. Quem está comigo? Vai dando glória a Deus aí. Quem está sentindo a presença dEle? Toca no ombro de alguém e fala: hoje alguma coisa muda, hein? Amém. A irmã falou: já mudou. Segura na mão de quem está do seu lado e diga assim: até o fim do ano vai acelerar muita coisa na sua vida. Vai prosperar, vai multiplicar, vai crescer, vai avançar. Vai haver um deslocamento. Eu vou sair daqui para lá. Alguns vão dar um passo, outros vão dar 2 passos, outros vão dar 5 passos, alguns vão dar um salto. Quem espera no Senhor, a Bíblia diz que anda, corre e até voa. A gente podia pregar junto. Esse aí não estava no texto, eu só estou lembrando agora, hein? Isaías vai dizer assim, ó: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Voarão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Está dizendo o seguinte: ei, no Senhor tem uns que vão andar, outros vão correr e alguns até. Eu estou no time dos que quer voar. Tem mais algum voador aí? Marcos 6, verso 7. Está na tela. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Diga-me: o diabo não vai ser problema. Porque o diabo, manda embora. Expulsa. Você tem autoridade. 8. E estas foram as instruções. Quais são as instruções? Não levem nada pelo caminho. A não ser um bordão. Não leve pão, saco de viagem, nem dinheiro nos seus cintos. Meu Deus. Ande leve. O texto segue e Jesus diz: não carrega peso nem fardo. Tem uma bengala de apoio, leve uma sandália confortável e se preocupe em caminhar. Se preocupe em seguir em frente. Não vos preocupeis com o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir.
se tem dinheiro, se não vai ter dinheiro, se está faltando, se está sobrando, se eu preciso de uma túnica nova, mais uma, túnica reserva. Deus está dizendo, só vai leve. Às vezes você está colocando tanta coisa na tua mochila e esperando tanta coisa para ir. Ai, se eu tiver uma condição melhor. Ah, quando isso acontecer. Ah, quando eu tiver. E Deus está te dizendo, ei, caminho se caminha com leveza. Começa a tirar um tanto de coisa aí que só está te estrovando. Começa a tirar um tanto de coisa que só está te pesando. Algumas memórias, alguns pensamentos, algumas manias, algumas histórias que Deus está te dizendo, ei, alguns medos, alguns traumas, algumas ideias, alguns pensamentos que só te limita, nunca te faz avançar. Levante comigo a mão e diga, caminhando leve. Levando para frente, só o necessário. Diga, do passado, eu não quero o que me prende, aprisiona, limita, sobrecarrega. Por isso hoje, eu libero perdão e declaro, ninguém me deve nada, ninguém me ofendeu em nada, a minha vida é para frente, a minha vida é melhor e o meu futuro é extraordinário. Quem vai caminhar leve a partir de hoje? Quem vai caminhar leve a partir de hoje? Caminhe leve. Caminhe leve, caminhe leve, caminhe leve. Só vai em frente. Ah, não, mas eu precisava de uma outra sandália. Não, vai com essa sandália mesmo. Ah, mas eu precisava de um outro casaco. Não, vai com o casaco que tem. Não, mas olha só, está estourado o meu limite lá no cartão, acho que não dá para ir. Vai com limite, sem limite, com dinheiro, sem dinheiro, só vai, filho. Só segue. Segue a vida. Vai ter pão no teu caminho, vai ter água no teu caminho. Vai ter anjo no teu caminho. Vai ter porta aberta, vai ter lugar. Segue a vida leve. Às vezes as preocupações com amanhã se tornaram o peso que te impede de avançar. Diga comigo, cada dia. Quer aprender a viver leve? Cada dia. Cada dia como se fosse o primeiro, cada dia como se fosse o último. É cada dia. Cada dia intensamente, cada dia com confiança, cada dia acreditando. E no final do dia, o saldo vai ser positivo. Uns dias são melhores, outros dias não são tão bons, mas rapaz, você soma uma semana, andei. Você soma um mês e você diz, andei. Uns dias um pouco mais rápido, outros dias um pouco mais devagar. Teve dia que não andou. Mas quando você soma 1 ano, 2 anos, 10 anos. O primeiro culto da manhã que eu fiz, eu me lembro, tinha pouquíssimas pessoas. Ah, mas por que não vamos começar um culto de manhã? Toda igreja só faz culto à noite. Falei, não quer vir, fica dormindo, abençoado, mas deixa eu fazer o culto da manhã. 2002, igreja inaugurando, Copa do Mundo. Copa do Japão. O horário da manhã era certinho o horário do jogo da noite. Manhã aqui, noite lá não. Irmão, vai começar o culto? Vai começar o culto. Mas não vai dar gente. Falei, eu vou estar lá. Seis pessoas, comigo 7. Mas naquele dia, Deus falou no coração, eu vou te dar o povo mais extraordinário. Vou prosperar, vou multiplicar, vou crescer. Qual que é o culto que mais cresce aqui na igreja? Tem que fazer 2 que... Quem está me entendendo? Caminha leve. Caminha. Primeiro segredo para prosperar o caminho, caminhe
Segundo. Quase terminando já. Estou só desabafando hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Como é que a gente faz esse caminho prosperar? Primeiro, caminha leve. Segundo, caminha com visão. Diga, caminhar com visão. Escreve isso aí, caminhar com visão. Você em casa, escreve aqui, caminhar com visão. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 10, diz assim: depois que Paulo teve essa visão, teve uma? É depois da visão que você caminha. É na visão que Deus te deu que você avança. É na visão que o Pai trouxe que você vai em frente. Mas tem dois detalhes nesse texto que eu preciso reforçar com você. Veja comigo. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente. Diga comigo, a vida que prospera é uma vida de ações imediatas. A primeira palavra que é que você grifa isso no seu nome? Imediatamente. Teve a visão imediatamente. Ah, mas vai mudar o governo? Não, imediatamente. Ah, mas vai ter que esperar e mudar o... Imediata. Preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Trode, navegamos. Agora qual é a próxima palavra? Lendo o texto. Navegamos? Mas no 3, vai, bonitinho. 1, 2, 3. Vocês sabem fazer, não vai por quê? Reforça o café, gente, da chegada, porque não está fraco. Navegamos? Diga comigo, imediatamente? Diretamente. Como é que a gente vive esse caminho que prospera, esse caminho que progride? Quando a gente faz essa coisa com objetividade, com direcionamento, imediatamente, diretamente, eu me foquei na visão que Deus deu. Alguém pode dar glória a Deus? Então como é que eu faço esse caminho que prospera? Como é que faz esse caminho que prospera? Essa vida que prospera, esse evangelho que prospera. Essa vida que é 5 talentos e vira 10, que é 2 talentos e vira 4. Porque se você volta para o texto de Mateus 25, você vai ver. Pegando as minas que receberam do Senhor, imediatamente foi negociá-las. Diga comigo, vivendo uma vida que prospera. Último para terminar. 1 Coríntios 9, 24. Primeira Coríntios 9, 24. Quem achou, diga amém. Vai dando glória aí, irmão, que eu quero ver avivamento aqui. 1 Coríntios 9, 24 diz o texto: vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse texto tem muita riqueza, mas eu vou tratar ele com muito objetivo, assim, muito centrado no que a gente está falando. A vida cristã não é um ponto de chegada, de partida, nem um ponto de chegada, ela é um caminho.
E esse caminho precisa progredir e prosperar. Esse caminho precisa evoluir e avançar. A gente precisa deixar as coisas de menino aqui para chegar às coisas verdadeiras desse lado. E o que a gente fala aqui no texto é que Paulo está falando o seguinte, ó. Qual é a tua mentalidade? Você não sabe que todos que correm olhando, vendo, enxergando. Sabe que o prêmio é dele. Se você não mudar a sua mentalidade, se você não começar a se ver, se enxergar, se você não começar a olhar para frente, se você não tiver um olhar de águia, um olhar de leão. Você já viu na natureza como estão posicionados os olhos dos animais? Todo animal que é presa tem um olho lateral. Todo animal que é presa tem olho lateral. Por quê? Porque ele precisa ter um olho lateral para ver para trás. Se o leão vier me pegar, se o tigre vier me pegar, ele precisa olhar para se a onça vier me pegar. Agora, todo animal na natureza que é predador tem um olhar frontal, para frente. Olha aí para a pessoa que está. Tem alguém com o olho na lateral da cabeça? Tem alguém com o olho lateral na cabeça? Todo mundo tem um olhar frontal. Porque você não é vítima. Você não é presa. Você é águia, você é leão. Ó! Olha para o alvo, olha para frente, olha adiante. Som. Eu gosto é assim, amostradinho. Som. Fala pro abençoado lá no postão. Não comenta aí? Não quero ouvir a conversa de vocês não. Alô. Alguém corta com a pedra nele lá, pelo amor de Deus? Não, mas chega batendo, ó, tem um correndo lá. Se não chegar batendo, tem que chegar batendo. Não, perdoa não. Até a ceia você perdoa, antes não. Tô te vendo. Nossa, chegou 5 homens lá, vai bater nos meninos. Não, gente, vai dar problema, vai dar B.O. Jesus amado. Deixa eu fazer sua passagem. Agora que ia ser o clímax da mensagem, você pegou, né? Inimigo. Acabou. Vamos orar e vamos embora. Que agora vamos fazer. Quem que agora supera? Focar, né? O TDAH já dominou a mente, já agora já está tudo baralhado. Vocês são bobos demais. Olha para o texto aqui comigo, vamos lá, ó. O apóstolo Paulo fala de correr de tal maneira, de fazer essa jornada, de perseguir essa meta, de tal forma que a gente vença. E ele vai colocar 5 coisas aqui, eu quero que você pegue isso e a gente já fecha e vai embora. Você vai embora, eu vou ali ter uma conversa. Diga comigo, mentalidade. Diga, minha mente precisa ver, entender o que Deus quer fazer. Diga, número 2, compromisso. Diga, eu preciso estar compromissado para me tornar aquele que chega no final.
Quando Deus te chama, Ele não chama você. Ele chama quem Ele viu que você vai ser. Porque a pessoa que Deus chamou aqui não tem nada a ver com a pessoa que vai chegar lá. Eu vou repetir para você. A pessoa que Deus chamou aqui não tem nada a ver. O Júlio que Deus chamou lá atrás não é o Júlio que está aqui hoje. Deus chamou aquele Júlio vendo o Júlio de hoje. É por isso que você precisa treinar, melhorar, porque eu preciso tomar a forma daquele que vai chegar lá. Diga comigo, tomando a forma do vencedor. Agora, como é que a gente faz isso e não se corrompe? É uma boa pergunta, sim ou não? Porque tem muita gente que focada em conquistar e em vencer, se corrompe. E de onde nasce a corrupção? Quando a gente perde a perspectiva do valor eterno. Olha o que ele diz. Paulo coloca no texto, não precisa nem forçar. Olha o que ele diz. Estes que estão correndo por uma coroa perecível. Estes que estão correndo no estádio, estão correndo por uma coroa perecível. Que acaba, que estraga. Não sei se você sabe, mas as Olimpíadas antes davam uma coroa de louros. Não sei se você já viu aquelas imagens antigas. Que secava. Uma semana depois que o cabra tinha ganhado, já não valeu mais nada. O que para nós é muito ilustrativo. Porque eu estou correndo não pelo carro que eu quero dirigir, porque esse carro vai virar sucata. Eu estou correndo não pela roupa que eu quero vestir, porque essa roupa a traça vai comer. Eu estou correndo não pela casa que eu quero morar, porque essa casa uma hora vai virar entulho. Eu estou correndo não pelo dinheiro que eu quero ganhar, porque uma hora esse dinheiro não vai valer nada. Mas eu estou correndo não por coisas deste mundo, mas por uma coroa eterna que não terá fim. Como é que eu corro sem me corromper? Como é que eu busco alvo sem me corromper? Enquanto eu mantenho o valor das coisas eternas da minha vida. Tem muita gente que vence, mas vence por fora e foi derrotada por dentro. Tem gente que vence na vida, mas não vence a vida. E ele disse, eu não estou correndo por uma coroa que vai se apagar. O meu caminho está me levando para uma coroa eterna. O meu caminho está me levando para um prêmio eterno. Portanto, o meu evangelho não é só um ponto de partida, o dia que eu aceitei a ele. Nem será apenas uma linha de chegada quando eu cruzar os portões da glória. O evangelho é um caminho. E eu vou viver esse caminho. Pegando os 5 talentos que ele me deu no começo da vida. E chegando no fim com 10. Pegando os 2 talentos que ele me deu no começo da vida. E chegando no fim com 4. Mas o que eu não vou fazer é pegar o depósito que ele me deu no início da vida. E chegar da mesma forma. Segure na mão de alguém e diga, teu caminho tem que prosperar. Tem que crescer, desenvolver. A vida de hoje precisa ser melhor que a de ontem. E a de amanhã, melhor que a de hoje. Dá um aplauso a Jesus, fique de pé. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé, eu louvo rapidinho. Preciso de vocês aqui. Levanta suas mãos. Eu estou terminando aqui, eu preciso orar por você. O seu caminho não é um caminho de estabilidade. O seu caminho é um caminho de progresso. O seu caminho não é um caminho de estagnação, nem de retrocesso. O seu caminho é um caminho de prosperidade, de progresso. Eu quero dizer que as medidas da sua vida vão aumentar. De 2 vão para 4, de 5 vão para 10, de 10 vão para 20, de 20. Por quê? Porque você vai prosperar no seu caminho. Ei, a sua carne vai estar submissa ao seu chamado. Diga comigo, carne submissa ao chamado.
O apóstolo Paulo disse, eu esmurro a minha carne, porque a carne queria ir por um caminho, ele falou assim, não. Ele batia na carne, você vai por onde eu estou querendo ir. Ah, mas pastor, eu sou assim. Ah, eu cresci assim, minha mãe me ensinou assim. Ô, Gabriela, para com isso. Esmurra essa tua carne. E diz para ela, eu vou chegar. Deus me chamou para um caminho. E eu vou viver esse caminho. Um caminho de progresso, um caminho de prosperidade, um caminho de multiplicação, um caminho em que a vida cresce, um caminho em que a vida cresce. Para alguns esse crescimento é só dinheiro. E ele já disse, olha, isso são coisas que o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça consome. Mas nós estamos falando de um tesouro inacessível, de uma coroa eterna. Quem está comigo? Deus tem depositado tesouros na minha e na sua vida aqui hoje. E a grande pergunta é, estamos enterrando? Ou estamos prosperando esse tesouro? Levante as mãos, diga comigo, Senhor Jesus, nesta manhã, nos achegamos a Ti, para prosperar o caminho da vida e avançar na graça do Senhor sobre a minha vida. Espírito Santo, renova a minha mentalidade, dá-me visão, entendimento, consciência de eternidade. Eu sei que o Senhor tem para a minha vida planos e sonhos que não podem ser apagados. Diga, nesta manhã, eu me rendo à sua vontade e ao seu querer. Diga amém, 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 amém. Dê um aplauso ao Senhor.